lição? Você que é novo, você que é velho guarda no nosso canal, você sabe que aqui é o canal do Dudu da Lição, canal que todos os dias está tendo a mensagem espiritual para todos do mundo, a mensagem de salvação. Esta semana estamos estudando para a poder sexual, a mensagem de Paulo aos Coríntios, o quanto isso é importante. E hoje vamos ampliar esse assunto, redirecionando ao texto-chave. Hoje que é segunda-feira, dia 30 de abril, dia do nosso Zoom. Vamos lá ler, né? Voltar aqui para a primeira página e vamos ler 1 Coríntios 13, 12. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Paulo está falando reflexo no espelho de modo imperfeito. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto. Mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. O que Paulo, né, menciona tanto, né? Assim, utensílios e instrumentos, em vez de mandar logo a mensagem. Você lembra que Paulo fez a maratona, como está aqui, né? A maratona do vencedor para aquele que corre rumo à vitória, que é Canaã Celestial. Ou seja, ele utiliza o atletismo para mostrar o quanto devemos se importar com o chamado para ir rumo à Nova Jerusalém. E agora ele utiliza o que? O espelho. Por que ele utiliza o espelho com a imagem, né, ali desfocada? Como é que ele fala? De modo imperfeito. É porque os espelhos de antigamente, como no tempo de Paulo, eram feitos de peças de metal polido. Não é igual o espelho que temos hoje. O espelho que não vê 100% do que o olho humano vê da pessoa, mas que mostra ali, que engana muito bem o cérebro, né, para pensar que aquela imagem é ela mesma, mas que antigamente era pior ainda. Antigamente era espelho de metal polido e que com frequência a imagem ficava borrada e distorcida. Lembra lá como se fosse o espelho da Branca de Neve, né, naquela imagem lá, como se fosse daquele modelo. Ficava borrada e distorcida a imagem, mas mesmo assim confundia ainda as pessoas, a imagem do espelho. E esse era um exemplo prático para descrever como podemos ser confundidos se não tivermos uma visão correta do plano de Deus para a nossa vida, se não tivermos a percepção adequada das coisas espirituais. Exatamente isso. Quando vemos aquela imagem, se voltarmos antigamente, né, vamos pensar que aquela é a imagem real, mas na verdade não é, por causa de uma perspectiva diferente. E é exatamente isso que estava acontecendo com os coríntios. Os coríntios já era um povo velha guarda. Apesar de que quando estudamos semana retrasada, os coríntios eram o quê? Bebês da fé. Estavam bebendo leite, né? O leite espiritual. E já agora não. Demos um salto temporal e os coríntios eram antigos da mensagem da palavra de Deus. Mas o que aconteceu? Se afastaram dos caminhos de Deus. Paulo havia trabalhado incansavelmente para que o povo mudasse. O povo mudou, mas acabou se rompendo. Isso acontece quando a pessoa não se rende por completo. O pecado não é abandonado e as tentações confundem a consciência. Olha só, né? Quando a pessoa não se rende por completo, não se santifica por completo, que é praticamente impossível aos olhos humanos, mas para Deus não é. Lembre-se sempre disso. O pecado não é abandonado se você não se rende completamente. O pecado está lá, só te aguardando. Em momentos fracos, momentos que você se sente frágil, você vai ter abraçar o pecado. Isso tudo acontece quando não se rendemos por completo. Foi exatamente isso que aconteceu com os coríntios nesse período. Os habitantes de Corinto precisavam ser lembrados que havia coisas muito mais importantes com as quais eles deveriam estar se preocupando, se quisesse alcançar um nível espiritual mais elevado, né? E aí que entra Paulo novamente. Paulo entra com as cartas de Coríntios para trazer a mensagem. Pessoal, vocês estão errados. Voltem para o caminho do Senhor. Utilize o amor como dom divino. Utilize o amor como um instrumento para colocar você e Deus próximo, como um pai e um bom filho, né? E para finalizar, nós vamos ler 2 Coríntios 3,18. E todos nós que com a face descoberta contemplar a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior,
a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Você tem que olhar para o espelho e ver a imagem refletida de Deus, pois você foi criado à imagem e semelhança de Deus, pois então você tem que ser a imagem e semelhança de Deus, hoje e em todo o sempre. Devemos ser espelhos refletidos de Deus para impactarmos mais vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por sermos seus instrumentos dedicados, enviados pelo Senhor e que vamos fazer a nossa parte neste mundo pecador. Em nome de Jesus, amém.